Paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um devocional e hoje nós vamos ler o capítulo 25 de Atos. Nós vamos falar sobre falsas acusações. Eu sei que no capítulo anterior a gente falou de acusações. Muda muito, William? Olha, muitas vezes você vai ser acusado por coisas que você realmente pensa, acredita e faz. Isso vai ser distorcido para que fique mal colocado, mas ainda é realmente aquele a quem você acredita. E você deve ter pulso, ser firme e saber defender a tua fé, né? Como diz 1 Pedro 3,15, deve ter que saber se ter postura e falar assim: não, é isso que eu acredito, não pela forma que essa pessoa está dizendo. Não corra daquilo que você acredita, irmão. Não deixa as pessoas mexer com a tua cabeça, porque senão você vai ter que dizer que não acredita naquilo que você realmente crê. Mas há acusações também que são falsas. E algumas vezes a Igreja de Jesus Cristo também é acusada falsamente. Então, é sobre isso que trata esse capítulo. Nós vamos adorar e logo após vamos ler um texto e vamos meditar nessa palavra, amém? Não
Fala conosco, fala com cada um que está conosco agora, participando desse devocional, em cada casa, Jesus. Sim, é o que nós te pedimos mais uma vez. Amém? Vamos ler. Hoje a gente vai ler o capítulo 25 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 1. Diz assim: Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que mandasse vir a Jerusalém armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: Queres tu subir a Jerusalém a ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse-lhe Paulo: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Para César apelaste, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciões dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu o suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem amanhã. Respondeu ele: O ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu trouxe a vossa presença e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever.
porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Irmãos, mais uma vez o capítulo termina sem a conclusão e o desfecho das acusações, mas aqui basicamente o que eu quero colocar para vocês é que são feitas algumas acusações sobre Paulo, e Paulo representa no texto a igreja, porque ele diz o que a igreja pensa, e essas acusações elas não têm cabimento, elas não têm fundamento, e então Festo ele começa a olhar para aquelas acusações, e por mais que ele entenda que são acusações pertinentes à religião dos judeus, ele não entende que essas acusações são passivas ou passível de morte. Por mais que houvesse um problema, esse problema não levaria um homem a ser morto, né, a ser matado, por assim dizer, por aqueles homens, porque não era uma acusação tão grave assim. Mas os judeus, eles queriam acabar com aquele problema logo, e eles achavam que dessa forma seria a forma correta, já que Paulo estava blasfemando contra o Deus deles. E deixa eu te dizer uma coisa, você que chegou agora, que está, né, de repente acabou de se converter, começou a falar algumas coisas que ouviu o teu pastor falar, ainda não tem nenhum pleno conhecimento da verdade, mas daquilo que recebeu está partilhando, e não tem muito embasamento ainda para segurar as acusações, né? E é perigoso você falar daquilo que você ainda não tem conhecimento, daquilo que você apenas ouviu falar. Mas você que está chegando agora, ou de repente você que já passou bastante tempo, mas não teve a condição de estudar suficientemente para poder defender tua fé, sabe qual que é o problema, irmão? Você vai ser acusado por algumas coisas e vão pedir punições que não são compatíveis àquilo que você está sendo acusado. Você crê de uma forma, você tem esse direito. Nós ainda estamos num país laico, de maioria cristã, uma maioria esmagadora, não é 50 mais 1. Nós somos de 80% a 90% dos habitantes desse país. Mas você vai ver alguns pedidos descabíveis de pessoas moralmente inferiores a você. Isso que é pior. Pessoas que compactuam com atrocidades, com regimes totalitários, com mortes de vidas ainda desprotegidas, desprovidas de qualquer tipo de proteção. Pessoas que compactuam com situações depravadas, sexuais. E, cara, você vai ver tanta gente que assim não tem um pingo de moral para acusar a igreja de Jesus Cristo, e vai acusá-la falsamente muitas vezes até de uma forma verdadeira. Vão te acusar, por exemplo, de ser uma pessoa que acredita no casamento de um homem e de uma mulher, que isso é casamento, que isso é um casal. Biologicamente falando, você está correto, porque casal tem que ter um macho e uma fêmea. Biblicamente você está correto, porque o casamento ele é feito entre um homem e uma mulher. E assim, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, como pastor, o cidadão que ele quer se casar, sendo homem com homem, como pastor eu vou te dizer isso, ele tem o direito de cidadão dele, irmão. Me perdoa, se você não gosta de ouvir isso, acha isso pesado, nós somos um estado laico, sim. Eu espero que essa pessoa tenha um encontro verdadeiro com Jesus, mas nós não somos do grupo ou do partido que obriga as pessoas a viverem da forma que elas não querem. Desde que essas duas pessoas tenham maior idade, elas tenham a capacidade de escolher o que elas querem viver, o Evangelho de Jesus Cristo ele não cativa homens que não querem ser cativados. Ao contrário do pecado que cativa sem pedir autorização. Então, nós temos que entender isso sim. Entenda isso. As pessoas têm o direito de viver a vida que elas querem viver. Como nós temos o direito de defender a nossa fé. Então, esses problemas que a igreja enfrenta hoje, de ser acusado daquilo que ela defende como se fosse algo ruim, algo mal, cara, aprenda a defender a tua fé. Aprenda para que você não passe por isso. E para que você ainda não faça o pior, minta achando que aquilo está correto. Tem vezes que as pessoas são acusadas por coisas que creem e elas ficam com tanto medo, assim, parece que aquilo é ruim, é moralmente errado, que elas dizem, não é bem assim que a gente crê. Não é assim que a gente crê, sim, irmão. Eu creio nesse formato de família, eu creio nesse formato de sociedade.
Ainda que eu creia na liberdade das pessoas que não querem ser cristãs. Mas eu creio nesse formato. A minha cosmovisão ela é bíblica. Ela não está pautada em conceitos filosóficos, por mais que eu estude filosofia. Então entenda isso. Você precisa ter uma boa defesa da tua fé para que você não passe vergonha. Para que você não fale que nem um maluco. E daí sim, você vai ser amacetado por esse pessoal, né? Agora tem um negócio, o termo macetado agora ficou, né, mais comum depois do carnaval. Esse pessoal, eles são ótimos vendedores de um péssimo produto, sabe? Assim, são demagogos, são mentirosos, são caluniadores, não têm um mínimo de escrúpulo para acusar pessoas. E eles são bons nisso. E se você não tiver uma boa defesa da tua fé, irmão, você vai penar com esse pessoal mesmo. E você tem que apanhar mesmo para tomar vergonha nessa tua cara e aprender a ler Bíblia. Eu não vou passar a mão na tua cabeça. Você tem que... Vai, irmão, vai. Para de falar besteira e falar do que você ouviu por aí. Aprende a ler Bíblia para você não sofrer. Porque falsas acusações, a igreja sempre vai sofrer. Acusações verdadeiras de forma distorcida, ela sempre vai sofrer também. Agora, se você não tiver a capacidade, irmão, você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ser ter o básico. Aquilo que você defende, aprenda a defender isso. Aprenda o porquê. Não tenha vergonha nem medo de dizer, eu defendo isso porque a Bíblia defende isso e eu sou um cristão bíblico. Eu não vou ficar em dogmas cegamente pro resto da vida. Não. Eu defendo porque a Bíblia defende. Isso já tá bom demais. Ai, mas a Bíblia, ela é um livro, sei lá, não sei o que. Cara, não importa. Eu defendo porque a Bíblia defende. Tenho esse direito como cidadão brasileiro. Isso já basta. Não fique inventando aquilo que você não sabe. Ai, porque a ciência também diz isso. Você nem sabe. Você nunca leu um artigo científico, irmão. Pra que você vai ficar inventando coisas que você não sabe? Ai, mas eu ouvi o meu pastor falar domingo sobre isso. Então, ele sabe defender o que ele falou. Você não sabe defender o que ele falou. Então, não repete. Porque às vezes ele até sabe, ele tem boa intenção, mas você vai repetir besteira porque você não sabe o que ele... Você não tem o mesmo conhecimento de causa que ele. Irmão, não há vergonha em dizer, ó, a Bíblia diz isso, é por isso que eu defendo. Não há vergonha em dizer isso. Você está mostrando onde aquilo está na Bíblia, aquilo é plausível, pronto, acabou. Olha, a igreja, ela tem tentado se defender de uma forma errada, dizendo que ela não crê em coisas que ela crê. E se você crer, irmão, você vai ter que aprender a defender. Me perdoa. Ah, é difícil, William, porque, sabe, é que o conceito bíblico ele não é científico. E quem disse, quem deu essa moral para a ciência para dizer que a ciência é a portadora da verdade, ela que decide tudo e define tudo? Cara, para de cair na pressão que as pessoas colocam sobre você. A ciência não é a mãe da verdade, pelo contrário, a verdade é o Cristo, ele é a própria verdade. Entenda isso. Cara, a tua explicação ela tem que ser bíblica e pronto, acabou. Agora, se você tem conhecimento científico, conhecimento, né, de causa, você tem experimentos sociais que aprovam isso, amém. Mas a primeira verdade ela é bíblica e pronto, acabou. Entenda isso, isso é suficiente. Você não precisa comprovar pela Bíblia, cientificamente, socialmente, por experimentos sociais de sociedades que deram certo a partir disso. Irmão, defende a tua fé, sabe? Porque você vai ver Paulo respondendo como? Ele vai dizer, gente, eu estou sendo acusado de coisas que vocês também acreditam que está certo, pronto, acabou, e eu creio assim, sabe? E por fim ele faz um apelo a Roma, que é interessante. Por quê? Porque Paulo em nenhum momento ele deixou de ser quem ele era como cidadão romano, ele reclamou quem ele era, o seu direito de cidadania. Sabe, a gente costuma dizer, a igreja, ela tem que tomar muito cuidado quando ela se mistura com política. Não quer dizer que nós cristãos não somos cidadãos e não temos esse direito. Nós temos esse direito, nós somos cidadãos. Eu tenho o direito de ser cidadão. Eu tenho o direito de ter minha posição política e tudo mais. Eu, William, aprendi que a única bandeira que eu defendo é a de Cristo. Então eu não defendo outra para que eu não incorra em algum momento ser tentado a passar por cima daquilo que eu creio para defender algum tipo de político. Mas tem lá as minhas simpatias também, né? Simpatia é ruim, né? Simpatia fica ruim. Ser simpatizante fica ruim também, né?
Mas assim, eu tenho minhas preferências, vamos dizer assim, que geralmente vai em escolher o menos pior. Mas tem pessoas boas, sim, tem pessoas que eu olho que eu tenho admiração dentro da política, homens de Deus inclusive, que não barganham, não negociam sua fé, né? Homens que assim, se eu precisasse falar bem deles, falaria tranquilamente. Mas Paulo, ele evidencia isso, o seu direito de cidadão. Ele fala assim, cara, eu sou cidadão romano, vocês não podem me julgar aqui. Então ele vai ser julgado em Roma e cumprir aquilo que Deus disse lá no início, que ele haveria de sofrer pelo Evangelho, deveria pregar aos gentios, aos judeus, pregar reis. Então esse é o momento que a gente está chegando, e o próximo capítulo é isso, é Paulo pregando para Agripa. Mas entenda isso, a igreja ela vai sofrer, como no capítulo 24, algumas acusações, das quais são verdadeiras, nós cremos assim. Aí as pessoas pegam e distorcem aquilo que nós cremos e dizem que isso é mal, porque é mal quando nós nos expressamos a favor da família como nos expressamos, porque nós vamos, separar, sermos preconceituosos com outros formatos de família. Que preconceito, irmão? O meu conceito ele está muito bem formado. Eu não só estudei para isso, mas eu vivo Bíblia. Eu sei o que a Bíblia diz. Eu tenho sim também bagagem, experiências de outras sociedades que fizeram em outro formato e deu errado. Entende? A gente não está brincando de ser crente. Sabe? A gente tem uma boa defesa. Mas assim, as pessoas vão distorcer isso e dizer que é mal pensar assim. Elas vão colocar na cabeça da igreja, dos cristãos, que é mal você pensar dessa forma e defender dessa forma, que essa forma ela exclui pessoas. E a igreja tem que ser inclusiva, irmão. Deixa eu dizer um negócio para você. Você tem que amar a todos, mas tem que denunciar toda forma de pecado. Você amando uma pessoa, vendo que ela está indo para o inferno, você não vai avisar ela de que ela está indo para o inferno, irmão? Agora, amar é ser frouxo. Amar, eu costumo dizer um negócio para minha filha, já disse para ela, já disse para outras adolescentes, crianças. Porque a gente ama, a gente fala isso. Cara, se precisar te dar um pau, descer o cacete em você para ver se você toma juízo, eu vou fazer. William, mas você vai ser preso? Sim. Quando você for adulto, você vai olhar e falar assim, o meu pai foi homem suficiente para ser preso por mim, porque ele, certo ou errado, da forma que ele achou que ele poderia me ajudar, ele me ajudou. A gente está precisando, principalmente os homens, resgatar esse heroísmo que vem do homem. Cara, a gente precisa morrer pela nossa família, precisa morrer pelo próximo, nem que seja pela mão do próximo. Se aquilo que eu vou te falar vai te tirar do inferno, você pode me denunciar, me colocar na cadeia por isso. Eu não tenho problema com isso. Eu preciso resgatar você. E talvez, quem sabe, um dia você vai acordar e o seu testemunho vai ser: poxa, uma vez um homem se levantou nessa terra e me avisou que eu estava indo para o inferno, foi preso por causa daquilo que ele estava fazendo por mim, por me amar, pagou por isso, morreu por isso, tornou-se lá um mártir por isso. Mas hoje eu sou uma pessoa salva. Cara, Estevão morreu na frente de Paulo, e olha quem Paulo se tornou. Irmão, deixa eu dizer um negócio pra você. Eu sei que são assuntos polêmicos, e eu gosto da bagunça, sabe? Eu acho assim, ninguém com discurso falido nenhum vai tirar de um homem de verdade o fato dele ser homem. A gente vai continuar sendo homem. Independente, pode discursar, pode falar, pode fazer bagunça, pode fazer o que vocês quiserem. A gente sabe o nosso lugar no mundo, na sociedade, o nosso papel como homem de Deus. A gente não vai mudar isso. E a igreja precisa entender isso. Principalmente agora eu vou falar para os homens. Cara, você vai ser acusado por estar tentando ajudar. William, mas e se eu estiver tentando ajudar errado? Você já parou para pensar nisso, irmão? Deus te chamou para uma posição de governo. Não se culpe por governar. Entenda isso no teu coração. Todo governante toma decisões erradas e decisões certas. Se você tomar uma decisão errada hoje, amanhã você passa a tomar uma certa. E pare de se culpar pelo que você já decidiu lá atrás. Você foi chamado para governar.
para governar com Cristo, para ser cabeça de uma casa. Esse é o teu papel. Não é ficar fazendo média, ficar fazendo graça. É fazer a coisa certa. Nós precisamos entender isso como igreja. Você é acusado injustamente, você é acusado justamente. Vão distorcer o que eu digo, o que eu penso. Vão fazer, irmão, isso não importa. O final da igreja, que nós estamos caminhando para esse final, é a morte. E a gente vai morrer pelo mundo. E é isso que a gente veio fazer. Então não fica pensando, tentando fazer enfeitar demais, sabe? Por aquilo que a gente sabe que é a nossa missão. Vem, cumpre o que você tem que cumprir, amém. Cara, a gente tá precisando resgatar isso, sabe? O homem precisa ser homem, ele precisa entender o papel dele. A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos amar as nossas esposas e, consequentemente, as nossas casas, e a gente vai dar a nossa vida por eles e pronto, acabou. E se isso vai ser dar a vida literalmente, se vai ser envergonhado, sei lá o que vai ser, a gente está aqui para isso. A igreja ela tem que parar de querer tirar a parte, talvez assim, William, mas parece até masoquista que você está falando. A igreja tem que parar de querer perder a parte, talvez mais maravilhosa que ela poderia ter. Como assim, William? Morrer pelo próximo. Sabe assim, morrer pelos seus. Ser um exemplo vivo. É como se fosse assim, você é uma carta viva. Quando você se converte, é escrita e as pessoas leem você e leem Cristo. Você se torna um manifesto, que é um documento mais sólido, que vai manifestar o reino de Deus, que vai dizer de forma clara o que crê, o que pensa. E no final, você, quando morre, você vira um testamento, porque você vira a herança daqueles que virão, sabe? Você chancela, você vira um testamento, algo assim, que produz algo sobrenatural, um poder com a sua história sobre a vida de outros que estão vivendo aquele tempo. Você tem que entender esse amadurecimento, irmão. Você não vai ficar sendo carta viva pro resto da vida. Você tem que amadurecer. Amém? Eu vou me empolgando aqui, já dá vontade. Irmão, eu vou falar pra você, a gente tem vivido tempos como cordeiro. Eu acho que tá chegando o tempo da gente viver como leão. Eu acho que a nossa segunda face tá começando a vir pra fora, sabe? A gente não tá aqui pra escrachar ninguém, mas tá aqui pra, sabe, vai subir uma revolta, assim. Não revolta dos perseguidores, que sempre vão haver, mas da própria igreja, de como reage à perseguição. Irmão, vão pra cima, cara. Vão pra cima. Isso fica até sem graça, ser crente sem perseguição. Eu não sei mais ser crente sem perseguição. Não faço ideia de como que é isso. Eu me converti com 15 anos, eu fiz o ensino médio. Eu era convertido numa igreja que carregava os costumes. Eu ia pra escola daquela forma. Sabe, a gente viveu naquele tempo que a gente falava que não podia jogar bola porque era crente. E a gente teve que aprender a defender a nossa fé. E olha que nem era muita coisa boa pra defender. E agora a gente tá sucumbindo por causa de coisas que não fazem sentido nenhum. Vamos pra cima, cara. Vamos pra cima, amém? Deus te abençoe, te guarde, que Ele te livre de todo mal. Que Ele te dê coragem, irmão. Coragem. Sabe? Virilidade. Que você chegue à estatura de varão perfeito. Sabe assim? Ser homem, como disse Davi para Salomão. Que o Senhor te dê essa propriedade. Coragem não é falta de medo. Coragem é a convicção de fazer algo morrendo de medo. Então é isso. Amém? Até o nosso próximo devocional. Que o Senhor te abençoe.